como é que realmente falar sobre o problema ajuda-nos a resolvê-lo. O fato de tu trazeres uma coisa diferente para alguém, tu trazeres a vulnerabilidade para a mesa, tu colocar os teus sentimentos na mesa, colocar os teus pensamentos na mesa, esta pessoa nunca fez, a primeira, a segunda, a terceira vez, até a quarta, a quinta vez, esta pessoa ainda vai ter uma resistência para Uhum, aceitar essa nova forma de trabalhar, essa nova forma é falar sobre o que eu sinto, falar sobre o que eu não gostei, falar sobre o que eu gostaria que acontecesse. Porque até uhum. minha mãe, até na altura não havia isso de dizer o que eu gosto, o que eu não gosto. Era, disseram fazer isso, eu tenho que fazer E ponto e isso. basta. Uhum, Exatamente. E ela também está no processo de reestruturar aquilo que foi aprendendo. Ela disse: eu quero que tu uhum, tenhas mais liberdade do que eu tive. E isto exige outros uhum, comportamentos, exige ela deitar abaixo aquilo que ela tinha construído antes. É um processo para ela tem que perceber que ela é pessoa, que ela também está a desenvolver-se. E tal como eu estou também, ela também sente, ela também tem posicionamentos, ela também tem experiências que para ela comprovam aquilo que ela pensa. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite para quem já esteja a ver essa live gravada, que vai ficar como sempre aqui na página do Amor Próprio. Se é a primeira vez a assistir um vídeo nosso, bem-vindo à página. Chamo Jacira, sou psicóloga, coach e formadora aqui no Amor Próprio, onde o nosso principal objetivo é garantir que tu consigas ultrapassar os teus medos e viveres uma vida mais autenticamente tua, uma vida que vai de acordo com quem tu és, a missão que tu vieste cumprir neste mundo. E para nós chegarmos a essa missão, nós muitas vezes temos que passar por vários pontos, vários desafios que fazem com que nós possamos construir aquela pessoa que realmente devemos ser para alcançar essa visão. Hoje temos uma conversa com uma pessoa especial, a conversa vai ser um bocadinho diferente, vai ser mesmo uma partilha de experiência bastante rica e vai ser em torno da vulnerabilidade. Como é que realmente falar sobre o problema ajuda-nos a resolvê-lo. Então, não quero aqui estar a gastar muito tempo, eu quero que vocês conheçam rapidamente esta pessoa. E a pessoa, eu e o Bruno conhecemos fora das redes e conversamos mesmo em torno de tudo que poderíamos vir cá partilhar convosco, porque o Bruno veio através de uma pessoa muito querida minha, meu esposo, e ele falou um bocadinho da tua experiência. Só que antes de eu chegar aqui e dizer para quem é o Bruno, como tu mesmo quiseres ser apresentado como Bruno, eu gostaria que tu contasses um bocado sobre a tua história e quem tu és, antes de nós entrarmos para o tema da vulnerabilidade. Faz sentido para ti? Faz sentido, sim, 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 faz sentido. Força. Então, eu sou Bruno Mourinho, tenho 26 anos. Tenho 26 anos, é engraçado, ainda pesa dizer assim, porque eu completei antes de ontem. Tenho 26 Oh! anos, Uhum. tenho vinte e Parabéns. seis Novo. anos, sou de Nampula, mas cresci em Maputo, fiz quase toda a minha carreira cá em Maputo. Sou formado em Relações Internacionais, há dois níveis, né? Tanto a nível da licenciatura como a nível do mestrado, sempre virado para Relações Internacionais. E basicamente é isso. Fui trabalhando ao longo da minha vida com juventude, com jovens, fui trabalhando também com iniciativas de causas sociais. O que mais? Eu acho que fica muito complicado cada vez mais. Quanto mais nós crescemos, menos nós conseguimos falar de nós mesmos. Então, acho que posso terminar por aí, né? Yeah. Então, esse é o Bruno. Bom, o resto do recheio fica mesmo para a conversa, porque nós fizemos uma conversa que vocês vão perceber exatamente porque que o Bruno é a pessoa ideal para falar sobre este tema. Então, só Uhum, para começar, pessoal, por que nós escolhemos falar da vulnerabilidade? Porque quando fala-se de vulnerabilidade, é falar daquelas coisas que doem, daquelas coisas das feridas, uhum, né? Daquilo que quando alguém toca, tipo, é o ponto sensível, é ali onde tu, teu instinto já quer reagir de uma maneira tipo, para não vai aí, uhum, já vem a forma de defender, já vem a postura defensiva e tudo mais. Nós queremos falar sobre como é que falar da dor, falar sobre o problema realmente ajuda-nos a resolvê-lo e não o contrário. Então, nós uhum, vamos falar muito em torno disso. O Bruno vai partilhar, eu também vou partilhar alguns pontos de experiência, mas será muito mais focado no Bruno. A primeira coisa que eu quero perguntar-te é como é que a vulnerabilidade em si entrou na tua vida? Quando nós conversamos, falaste desse elemento ter sido super importante para conseguires olhar realmente para o que querias ultrapassar.
em certos momentos difíceis da tua vida. Então, a primeira questão logo é essa bomba. Como é que a vulnerabilidade entrou na tua vida? Que papel teve na tua vida para estar onde estás hoje? Como eu disse no outro dia na nossa conversa, eu acho que não tem, é muito complicado indicar uma data, dizer, no dia X eu passei a ser uma pessoa consciente e me tornei vulnerável, etc, etc. É muito complicado. E se calhar antes de entrarmos aí, nós estamos a falar de vulnerabilidade que entrou na vida, se calhar perguntarmos ou começamos por definir o que é vulnerabilidade. Vulnerabilidade é relativo de ponto para ponto, de pessoa para pessoa. Eu acho que a vulnerabilidade é aquele momento, no meu ponto de vista, né? É aquele momento em que nós nos assumimos como humanos falhos, como humanos com dificuldade, como humanos, e que a vulnerabilidade muitas vezes aparece como um grito de socorro. Aparece como um grito de socorro em que nós nos sentimos que temos que nos descascar, temos que nos expor. Por quê? Porque tem muita coisa acumulada, tem muita coisa guardada. Então, eu acho que o meu ponto de vulnerabilidade, depois dessa definição muito pessoal daquilo que é vulnerabilidade, apareceu quando eu estava subcarregado, eu me senti sobrecarregado em relação a muito, eu dava muito de mim e sentia pouco feedback, pouco resultado disso. Se calhar, às vezes, por uma questão de. E aí a gente diz, mas tu não fazes as coisas à espera do resultado para as pessoas. Sim, mas aí tu começas a te questionar, ok, não fazes as coisas à espera de um resultado para as pessoas, então por que te das tanto? Por que te entregas tanto? Qual é o porquê de quereres tanto ajudar, quereres tanto estar para os outros? Então comecei a refletir, e isso foi graças a um amigo que me perguntou, eu estava cansado, eu estava super cansado, eu fazia muitas coisas ao mesmo tempo, sempre para as pessoas, então eu disse, sabe, eu estou muito cansado. Ele me perguntou, por que estás cansado? Por que das tanto de ti? Eu não sabia explicar. Aí ele me disse, sabes, tu tens que procurar a razão pela qual tu estás sempre para os outros, sempre preocupado a dar o melhor de ti, sempre preocupado a fazer, a querer estar lá para os outros. Tens de perguntar por que tu fazes isso. E foi a primeira pessoa que me questionou isso. Foi a primeira questão que na verdade despertou esta preocupação de perguntar por que eu estou sempre para os outros, por que eu estou sempre a dar o melhor de mim. E ao mesmo tempo cansado, porque esse não é o problema, fazer bem aos outros não é o problema, é tu te sentires cansado e sentires que deverias ter algum retorno por isso. Então daí comecei a refletir, falou-se nesse momento da cura da criança interior, falou-se nesse momento de fazer o bem para parecer a pessoa boa da história, falou-se nesse momento de fazer o bem como alguém que quer ter em troca disso uma apreciação, uma aceitação, um amor dos outros. Então comecei a refletir mesmo nesse sentido. Então para mim a vulnerabilidade começou a partir daí, desse momento, e isso foi uns bons instantes antes de eu viajar e ir para a França e fazer o meu mestrado. E depois o ponto que também trouxe ou despertou esta necessidade de ok, eu acho que eu tenho que falar sobre mim mesmo, eu acho que eu tenho que falar de mim mesmo para mim mesmo. Eu acho que eu tenho que deixar de ignorar alguns sentimentos, ignorar algumas dificuldades. Acho que o outro turning point para mim também foi a estadia na França, e depois com a solidão, longe da família e tal, e perceber que eu era mais requisitado pela utilidade. E achar isso como algo negativo, até chegar um momento em que tu dizes, por que tu te incomodas que as pessoas venham atrás de ti pela utilidade? Tu és útil, porque tu sempre vendeste esse perfil. Então aí tu já começas a analisar a tua própria personalidade. Então para mim partiu daí, e partiu do ponto de dizer que, ok, tem coisas que eu tenho que começar a analisar sobre mim mesmo, sobre como é que as pessoas me percebem, sobre o meu próprio comportamento, e perceber também que em algum momento não estás em luta com ninguém. Estás mais em luta contigo mesmo, e que tens que sentar e tratar de certos pontos. Então eu começaria por aí, para não dar uma aula completa sobre toda a história, só para responder onde é que despertou, de onde é que começou esta questão de se parar e pensar e de começar a falar dos temas, e por mais dolorido que seja, por mais estranho que seja, começar a pôr essas conversas e abordá-las com naturalidade antes de abordar para os outros, abordar para ti mesmo. Eu acho que essa é a maior dificuldade. Porque é fácil tu dizer, eu acho que isto, eu acho que é aquilo, mas tu mesmo tens uma conversa honesta contigo mesmo, começares a refletir que eu acho que preciso de ajuda, eu acho que preciso resolver este assunto, eu acho que tenho que ultrapassar assunto X. Essa é a parte mais difícil.
Eu acho que Uhum. isso para mim foi o mais importante, na verdade. Não sei se faz sentido. É. Faz. É exatamente por isso que eu convidei-te para partilhar a tua história, porque basicamente estás ali como expert a nível de vulnerabilidade. Expert porquê? Porque tu tens uma história muito forte de vulnerabilidade, especialmente numa sociedade em que olham para os homens como aquelas Uhum. pessoas que não podem ficar vulneráveis, como aquelas pessoas que têm que aguentar vários e vários tiros e manter aquela postura de homem de ferro, de que eu consigo, de que eu faço, de eu sou Não útil, pode ser como triste. tu mesmo dizes. Exatamente, não posso ficar triste, não posso chorar, não posso expressar sentimentos, é uma coisa estranha. E, e falaste muito bem de quando epá, vulnerabilidade é no final do dia tu dizes eu aqui não consigo, este é o meu limite e peço que alguém me ajude. E nós Uhum. temos dificuldade em pedir ajuda, nós temos dificuldade em dizer que eu não consigo fazer isso. Já que não sei se já encontraste uma vez em que estás a falar com alguém, a pessoa não consegue fazer uma coisa, mas a pessoa fica justificada porque é que não consegue fazer. Ou não, porque aquilo aconteceu, não, porque X pessoa fez Uhum. coisa Y. Ao invés de parar e pensar, simplesmente não consegues, vamos encontrar uma solução. A pessoa fica a focar nesse limite. Não fiz isto porque aquilo, tem, não tem nada a ver com as outras pessoas. Neste momento não tiveste a capacidade de fazer. E a partir do momento que tu tens essas conversas corajosas consigo mesmo, alguém diz aqui que saco, tens essa conversa contigo mesmo, tipo, este é o meu limite, epá, Jacira, vamos sentar, vamos falar, porque eu não estou a aguentar o que está a acontecer. Estou a passar já por um nível, por uma situação em que isto é extremamente difícil para mim e dizer mesmo que não consigo, preciso de ajuda. Então é isso. Então é isso que eu acho que é o principal Exatamente. ponto da vulnerabilidade. É. Eu não sei se E tu quando consegues me ver. consigo ouvir, faz um piscar. Mas Ok, estão-te a ok. ligar. Não me estão a ligar. É o Instagram que deu notificação para fechar. E agora eu não consigo ver exatamente. Oh, ok. Consegues ver? Consigo ver a ti, só não consigo ver a mim mesmo. Mas não Ah, tem ok. problema. Eu Se consigo. contanto que tu consigas me ver, é o resto da história. Ok, ok, ok. É E uma coisa que eu gostava de partilhar, ainda neste princípio de conversa, sobre sei lá, como desbloquear, ou porque é que é importante falar, ou em que momento surgiu aquele trigger, né? Acho que também tem uma coisa muito interessante, é que à medida que nós vamos crescendo, nós olhamos para estas coisas de vulnerabilidade ou de conversar das nossas dificuldades como algo vergonhoso. Temos receio de ser mal compreendidos, temos receio de parecermos os frágeis da história ou o toque-toque da história. Só que, em algum momento, uma das grandes razões das razões das doenças do foro psicológico é exatamente o fator a gente acumular coisas. É exatamente ignorarmos os nossos sentimentos. É exatamente andarmos a suprir e a apertar cada vez mais, a ignorar aqueles flashes que vão acontecendo a cada momento, que é para nós tratarmos de nós, que é para nós cuidarmos de nós e prestarmos atenção na nossa saúde emocional. Esse é o grande problema. E muitas vezes por quê? Porque queremos agradar a sociedade, porque queremos agradar as pessoas ao nosso lado, porque não queremos parecer a pessoa problemática, queremos estar sempre para os outros, por diferentes razões, mesmo por diferentes razões. Mas o grande problema que faz começar aí as doenças do foro psicológico, a depressão, as diferentes, a ansiedade, etc., começa exatamente a partir daí mesmo. Quando pensamos que temos que guardar, quando pensamos que temos que ser fortes e de ferro, e que em algum momento não podemos tentar e dizer, sabe, eu estou cansado. Eu acho que preciso de uma pausa, eu acho que preciso de cuidar de mim. E com muita preciso de natureza, rever sem o que isso está parecer. acontecendo na minha vida. Não faz sentido para mim, não faz sentido isto que está acontecendo. Exatamente isso, exatamente isso. E ter um feedback, não só das pessoas, mas se calhar antes de ter um feedback das pessoas, ter um feedback de ti mesmo e tentar compreender o que é que se está a passar. O grande problema é que as pessoas guardam isso, ora por vergonha, ora porque não acham relevante, e se calhar porque não tiveram educação e informação sobre isso. É por isso que conversas como estas são muito bem-vindas, porque as pessoas começam a parar e pensar, sabe,
Nós não somos de ferro. E, sobretudo, nestes últimos tempos, com a Covid, etc., a solidão, não sei o que é que se passou, mas parece que nestes últimos tempos ninguém está bem. Todo mundo está a repensar a vida, todo mundo está um bocadinho a questionar os seus propósitos, está todo mundo um bocadinho perdido, por causa do sentimento de incerteza, etc. Então, isso despoletou, mas mesmo assim, parece que todo mundo ignora. Então, é importante speak up, é importante falar, é importante refletir sobre, porque quando tu falas de um problema, só o fato de tu falares dele quer dizer que tu já tens consciência dele. E se tens consciência de um problema, tu já tens metade do problema resolvido. A partir do momento em que começamos a falar do problema, já temos metade do problema resolvido, porque tu já tens consciência de que há alguma coisa que não vai bem. Então é importante começar a falar desses problemas. E quando falava disso, às vezes também e essas doenças do foro psicológico, vem muitas vezes por causa dessa questão de suprir, ou por causa dessa questão de procurar sempre justificação para as nossas dificuldades. Ah, não é nada, é porque isto está sendo cozido. Ah, não é nada, é porque isto está sendo cozido. E às vezes também tem a ver com locos de controle. Todo mundo é culpado, todo mundo é isto, tu não tens culpa nenhuma, tu és santo, és a vítima da história. Tem a ver também com a introspeção. Qual é a minha parte? Qual é o meu papel? O que é que eu jogo lá dentro? O que é que eu poderia ter feito para melhorar? Desculpa? A autorresponsabilização, aquilo de parar de olhar para os outros e começar realmente a olhar Exatamente. para o E que ver o está teu direcionado. papel. Exatamente, e ver o teu papel ativo dentro desse processo, em que tu sentes que, epá, porque tem um momento neste processo todo de indo acumular, tem um momento que tu só vais com a vida, tem um momento que tu é como se fosse consequência, tudo é consequência de eventos, de situações, e tu em algum momento perdes o papel preponderante da tua vida. Por que é importante ter esta vulnerabilidade e ter este tipo de conversas? Como a Jacira diz, falar do assunto já é resolver o assunto. Por que é importante isso? Porque é exatamente nesse momento em que tu tomas o domínio, tomas o controle da tua vida. É exatamente nesse momento em que tu decides ser um ator ativo nesse processo. Não vais para a torta e a direita a guardar teus sentimentos porque as pessoas disseram, ou porque não queres magoar a família, ou porque não queres ser o louquinho da história. É exatamente nesse momento em que tu decides te autopriorizar. Falar do teu problema, falar das tuas mágoas, não faz de ti uma pessoa egoísta, muito pelo contrário. Faz de ti uma pessoa concentrada e preocupada em cuidar de si, em cuidar do seu bem-estar. E é para mim, é exatamente aí onde está a importância de se abrir e de tentar cuidar de si. Exatamente. Tem uma coisa interessante que acontece na nossa cultura, que eu sinto muito com o trabalho que eu faço, e vejo uma diferença muito grande com outros países, outros continentes, que nós aqui temos sérias dificuldades em falar sobre o problema. Por isso nós temos um índice muito alto de suicídio. Muita gente não sabe, mas Moçambique é um dos países da África que tem os maiores índices de suicídio. Por quê? Porque as pessoas guardam o que pensam, o que estão a sentir, ao invés das pessoas tratarem daquilo, terem a abertura de começar a falar sobre o que sentem, sobre o que pensam, sem julgar, primeiro a si mesmos, sem julgar o outro, nós começamos logo a tirar pedras. A partir do momento que estamos tristes, dizemos, mas por que eu estou triste? Está tudo bem, eu tenho isto, tenho aquilo na minha vida. E achamos que, por exemplo, se eu tenho um salário constante, né? Uma segurança no trabalho, se eu tenho uma casa XPTO, eu não tenho o direito de sentir-me de um certo jeito, não tenho o direito de pensar de uma forma diferente e começo a negligenciar aquilo que está dentro de mim. E o que está dentro de mim, a primeira coisa que tem que ser priorizada. Quem eu sou é o que tem que ser priorizado. Não é o que eu tenho. As pessoas valorizam-se, as pessoas denominam-se pelo que elas têm. Eu sou empresário, eu sou médico, por exemplo. Mas tu és uma pessoa antes disso. E uma pessoa é composta por várias facetas, tem vários elementos que fazem parte da tua essência. A tua essência vai se moldando de acordo com os papéis que tu tens. Mas tu não és o papel que tu tens. Tu, por seres uma pessoa que trabalha numa empresa, por exemplo, seres contabilista, não, tens a função de ser contabilista. Tu não és contabilista. Contabilista não é quem tu és. E tu, como É a tua pessoa, podes profissão. passar. Exatamente. Tu podes E às passar vezes por é pensar desafios. que tu podes te reinventar, que tu podes ser mil e uma coisas. E isso também está associado, um bocadinho associado à vulnerabilidade. Uma das coisas que acontece é o medo à mudança, é a resistência à mudança. Tu não pensas que hoje tu és contabilista, mas amanhã podes voltar a fazer uma nova formação de mais 4 anos. Podes ir trabalhar com uma outra coisa. Que hoje tens muita pressão. Por exemplo, muitos de nós fizeram cursos que não eram seus cursos de sonho. Entretanto, em vez de expor aquilo, em vez de tentar se reinventar, aquilo está guardado, aquele peso,
temos aquela responsabilidade de puxar a família toda conosco nas nossas costas. Então, o medo também, a resistência à mudança, o medo da mudança do status quo, aqui, o sair da zona de conforto. Às vezes é aquilo que se diz, preferimos melhor continuar com o opressor que já conhecemos do que embarcar no com o libertador que ainda que desconhecemos. Esse também é um grande problema. A vulnerabilidade também entra por aí, tem esta vertente de nós continuarmos a olhar, por exemplo, eu sou contabilista, tu não és contabilista, contabilista é a tua profissão. Tu podes ser pintor, podes ser cantor, podes te reinventar, refazer a tua carreira, podes começar a pensar em pontos, em situações, e aqui os teus sonhos que também vão ficando acumulados, porque também tem esse fator. Tem esse fator, por quê? Porque não queremos ir contra o status quo, porque não queremos sair da nossa zona de conforto. E estes acúmulos também nos fazem mal. Também nos fazem mal. Por quê? Porque o ser humano toma decisão baseada em dois fatores: a fugador e a busca pelo prazer. E o que é que acontece no meio desse processo todo? Muitos de nós tomam decisões baseadas na fugador. O que é que isto quer dizer? Isto quer dizer que eu, entre fazer o curso dos meus sonhos e fazer aquele curso que os meus pais me indicaram, eu prefiro fazer aquele curso que os meus pais me indicaram porque eu não quero problemas, porque eu não quero ser enxotado de casa, porque eu não quero isto, porque eu não quero aquilo, não quero assado cozido. Mas é o teu curso de sonhos que tu estás a abandonar. E o que é que acontece? Tomamos uma decisão baseada no medo de magoar as pessoas, baseado no medo de criar problema. Então, isto é a escolha baseada na fugador. Estamos a tomar uma decisão para fugir de quê? Das consequências daquela decisão. Entretanto, quando se vai tomando muitas vezes decisões baseadas na fugador, vamos guardando e interiorizando aquilo que seriam as nossas prováveis alegrias a longo termo, vai também criando a depressão. Por quê? Porque quando tu vais te Das arrepender um decisões dia, que tomaste, exatamente. Uhum. quando tu vais te arrepender um dia, 1000 vezes te arrependeres de um curso que foi a tua própria escolha, do que te arrependeres amanhã e dizer, eu fiz este curso e foi fulano que me impôs. Ninguém te impôs nada. Nós temos sempre uma escolha. Temos exatamente sempre uma escolha. E uma parte daquilo que é o processo da vulnerabilidade é tu começares a ser mestre do teu futuro, tu começares a aprender a dizer não, tu começares a priorizar-te e no sentido de perceber que no final do dia és tu e mais ninguém. És Uhum. tu e mais ninguém. Então, às vezes, parece que as pessoas, quando falam de vulnerabilidade, estão a olhar só numa perspectiva de emoção, de inteligência emocional, de que tens que falar disto. Envolve também tomada de decisão, envolve também a reflexão sobre a tua carreira, reflexão sobre as tuas escolhas atuais, passadas e futuras. Porque a partir do momento em que começas a refletir, assim começas a dizer, ok, eu acho que um dos pontos que me deixa nesta situação, que depois eu tenho que olhar para esta tal de vulnerabilidade, é exatamente o fato de eu não conseguir sair da minha zona de conforto. Então tem esse fator também. E eu gosto de falar desse tema por quê? Porque são exatamente os temas que nos preocupam, são exatamente os temas do dia a dia. Nós temos sempre uma escolha, mas preferimos ficar onde? Na nossa zona de conforto. Temos medo e resistência à mudança. E isso também está associado à vulnerabilidade. Tem uma sensação muito forte e tens toda a razão. E tem o elemento que as pessoas normalmente associam à vulnerabilidade é assim. Se eu sou uma pessoa mais acanhada, que gosta mais de estar no meu canto, eu penso que vulnerabilidade é eu estar toda hora a falar o que eu penso, não dar o espaço às outras pessoas de também fazerem o que elas pensam. Enquanto que a Uhum. vulnerabilidade está muito associada a tu fazeres por ti para ti. E conecta-se ao que estavas a dizer, as escolhas de carreira, aquilo que fazes hoje, fazes amanhã, mesmo com Uhum. quem tu estás, se essa pessoa aceita-te por tu seres tu, ou esta pessoa no final do dia, quando tu falas de algum ponto que é mais sensível para ti, onde tens dificuldade, essa pessoa começa a deitar-te abaixo, ou esta pessoa começa a dizer, epá, isso não é importante, deixa lá de lado. Aí, todos esses aspectos são ligados à vulnerabilidade, a aceitares quem tu és, a dizeres não, aquilo que não faz sentido para ti, também deixa-te vulnerável. Quando tu Uhum. rejeitas outra pessoa, ficas aberto a outra pessoa a reagir como ela quiser reagir. Se essa pessoa reagir mal, essa responsabilidade é dessa pessoa e reagir mal pode ser uma interpretação nossa. A pessoa simplesmente pode amarrar a cara e nós estamos a pensar que é uma má reação. A pessoa está a sentir o que está a sentir no momento e tu também tens o espaço de sentir o que tu sentes e vem com a responsabilidade da vulnerabilização. Tu resolves o problema assim, mas também tens que arcar com aquelas todas as consequências que vêm com essa vulnerabilização. Quando falas, quando ages com base no que tu pensas, no que tu achas, no que Uhum. tu sentes do dia, tem responsabilidades que tu tens que arcar com. Eu acho que este é o desafio das pessoas, esta parte das responsabilidades. Então, epá, para ti como é que foi?
sabendo que algumas pessoas em algum momento da tua vida poderiam não estar felizes com uma decisão que tu tomaste. Para dar aqui o exemplo, né, para as pessoas. Como é que foi lidares com simplesmente as pessoas não concordarem com alguma coisa que tu fizeste, com algum posicionamento que tomaste, com algo que tu pensaste, disseste? Eu acho que um dos pontos mais pesados da vulnerabilidade e desse momento em que tu decides olhar para as tuas feridas é exatamente esse despertar de concentração em ti mesmo e em algum momento acabares parecendo egoísta ou alguém que fez completamente um turnover, uma mudança como é que eu diria, robusta, mas ao mesmo tempo uma mudança repentina e as pessoas não compreenderem ou não acompanharem essa nova dinâmica, porque em algum momento as pessoas também ficam tipo, o que é que se está a passar? Então, eu acho que o grande problema que faz as pessoas ficarem na zona de conforto e interiorizarem as suas mágoas e os seus traumas é exatamente esse receio de magoar, esse receio de assustar. Mas é exatamente aí onde está a cura, é exatamente aí onde está a solução. Quando nós começamos a falar daquilo que nos incomodou, quando nós começamos a falar daquilo que nos incomoda, é normal porque nem sempre as pessoas estão na mesma dinâmica, nem sempre as pessoas estão na mesma compreensão. E é importante nesse exato momento também termos conversas honestas, conversas difíceis, conversas necessárias. Conversas duras, eu costumo dizer que conversas difíceis são sempre necessárias. Por quê? Porque mil vezes tu partires de uma base em que tu és honesto com as pessoas, explicas as tuas preocupações, explicas os teus pontos de vista, porque não adianta tu te rebelares e estares ali incompreensível sem que os outros compreendam a tua dor. Ao mesmo tempo que tu queres que as pessoas tenham empatia para com o teu problema, é importante também ter empatia para com as pessoas que estão ao teu redor e saber que estas pessoas nem sempre vão me compreender, nem sempre vão saber o que é que eu estou a passar. Então temos que arranjar mecanismos próprios de a falta de compreensão delas. Está a processar aqui para Jacira, eu não sei se vocês conseguem. Jacira, estás aí? Consegues me ouvir? Estou aqui, a internet é que bugou. Ok, Oi, mas Silva. estás aí, consegues me ouvir. Então tem a ver com isso, tem a ver para mim com muito mais do que querer te preparar e querer saber qual é a expectativa das pessoas, é preparar também as pessoas para que elas te compreendam que tu estás num momento de reflexão sobre a tua vida. E na verdade é pôr os pontos nos is e dar nome às coisas. Saber dizer que eu, neste exato momento, estou neste tipo de reflexão, assim assado cozido, onde tu fazes parte dessa reflexão exatamente porque eu me senti ou me sinto desta maneira. E por mais que seja dolorido para as pessoas, mas é importante que elas nos compreendam nesse processo. É importante que possamos ter conversas difíceis, muitas vezes. Pode até ser duro. Vamos lá dar um exemplo de pai ou de mãe. E tu dizes, sabes, eu sinto que em algum momento, parte do meu problema atual deve-se ao fato de tu teres tido comportamento X, Y, Z, que isto resultou nesta situação em que eu me encontro neste exato momento. E isso pode ser chocante para os teus pais, eles podem começar a questionar, mas o que é que se passa? Será que eu não fui um bom pai? Será que eu não fui uma boa mãe? Mas é necessário, é necessário. E às vezes o nosso problema é exatamente esse, temos problemas de ferir, temos medo de ferir, mas é aí onde está a solução, é aí onde está a cura, na verdade. É aí onde vai-se começar a conversar. Porque o grande problema da falta de comunicação nesse processo é, por exemplo, as pessoas assumem que tu estás zangado por uma certa razão, sem, entretanto, saberem por que tu estás zangado. Eu posso dizer, alguém pode assumir que eu estou zangado porque a pessoa falou mal comigo ou gritou comigo. Isso é um exemplo muito banal, né? No dia a dia, no trabalho. Ela está zangada porque eu falei mal com ela, eu gritei naquele dia, eu me estressei. Entretanto, se não há comunicação, se tu não sentares e conversares com a pessoa, haver aquele processo de ressonância, de irem cavar, de procurarem a real razão, de trocarem informação, sem, entretanto, se acusarem. Então a pessoa vai dizer, não, na verdade eu não estou zangado. Ainda bem que vieste ter comigo e perguntar por que eu estou zangado. Eu não estou zangado, porque tu gritaste comigo. Pouco me importa como é que tu falas comigo. Eu, na verdade, estou zangado. Porque antes de vires falar comigo, falaste com mais 3, 4 colegas sobre o nosso problema. Expuseste o nosso problema às outras pessoas. Então, tu assumiste que a outra pessoa pode ter assumido que tu estavas zangado porque ela gritou contigo, entretanto, não foi essa a razão. A razão da zanga foi exatamente porque expôs o problema a outras pessoas. Então, neste processo de comunicação, é importante as pessoas porem pontos nos is e darem nome às coisas. Dizeres que eu estou chateado, por exemplo, com minha mãe, ou estou chateado contigo, porque eu acho que tu podias ter sido uma melhor mãe. Porque eu acho que, por exemplo, a violência, ou se nós temos pais que cresceram a bater nos filhos, tu podes dizer, eu acho que foi desnecessário.
Eu acho que foi desnecessário, eu acho que o fator da violência foi exagerado, estavas a descarregar os teus nervos e achaste que isso era o melhor caminho. Entretanto, isso humilhou-me, deixou-me com dúvidas sobre o meu futuro, deixou-me com problemas de segurança, deixou-me com insegurança, deixou-me com isto. Pôr os pontos nos is e dizer isso aos teus pais ou às pessoas em diferentes situações, na verdade. Às vezes pode ser um parceiro e ter essas conversas, abrir-se antes de mais para as pessoas e dizer que o que eu estou a sentir é isto. E eu acho que é por causa disto que isto não está a ir bem. Então é chocante para as pessoas, mas é necessário. Conversas difíceis são necessárias. Temos que aprender a ter conversas difíceis e, em primeira instância, com os causadores das nossas depressões, com os causadores dos nossos traumas e nos abrirmos. Que é para quê? Que é para quebrarmos ciclos. Porque se não falamos, se não somos vulneráveis, essa é a melhor parte que eu gosto nesta nossa conversa e de tu teres me convidado para isto, é que se nós não falamos, nós não quebramos ciclos geracionais. Porque há alguém que tem que cortar o ciclo geracional, porque as coisas vão acontecendo nas famílias e vai ficando como tradição, como comum, como normal. E se nós jovens, que na verdade nós somos os maiores trailblazers, os maiores mudadores do status quo, nós somos aqueles que viramos tudo e queremos questionar as coisas e falar das coisas, os nossos pais também tinham depressões, também tinham vulnerabilidades, tinham problemas, mas não falavam disso, não se abriam como nós fazemos hoje. E isso para mim é importante. Ir pedir contas, ir pedir transparência, antes de pedir aos outros, antes de começar pelos outros, começar a questionar por que eu não estou bem, o que é que está a falhar, e depois saber comunicar isso às pessoas. Tu pediste exemplos práticos, concretos, para algumas pessoas foi chocante ver um Bruno que, em algum momento, parece que ele desistiu dos sonhos dele, o Bruno está parado, agora já não faz não sei o que, Bruno Mourinho está parado, tá, não sei o que. Tu estás tipo, não, eu não estou com pressa, eu não estou preocupado, hoje em dia eu estou menos preocupado em querer aparecer, porque antes o discurso era tipo, quando as pessoas não te aceitam numa certa mesa, cria a tua própria mesa, trabalha tanto até que eles falem de ti, até que te convidem, a sentar na mesa deles. Esse era o discurso inicial. Hoje em dia tu já não tens essa necessidade. Hoje em dia tu estás concentrado em fazer o teu trabalho, concentrar-te em ti mesmo e as coisas vão aparecendo como resultado do teu trabalho, como resultado da tua concentração e não preocupado em impressionar ninguém. E, em algum momento, um exemplo de como é que as pessoas sentem-se impactadas é exatamente questionar, estás a dormir, só que tu não estás a dormir porque não estás a concorrer com ninguém. Tu não estás preocupado com fazer checkmarks como se tivesses uma tabelinha, né, de expectativas de um jovem aos 20 e tal anos, tens que estar casado, aos tantos anos tens que ter a tua empresa, tens que ser um jovem de sucesso, etc, etc. Nós estamos nessa correria toda. Então, eu acho que o impacto para as pessoas é esse. É, às vezes os teus pais não te compreenderem, os teus amigos acharem que tu estás a auto-sabotar-te em algum momento, quando queres cuidar de ti, quando queres falar que, eu não estou bem, preciso concentrar em mim. E é também as pessoas próximas, e também tem consequências assim, desse tipo meio que negativas, mas também tem consequências positivas. É as pessoas dizerem, sabes, eu estou a gostar deste novo Bruno. Eu estou a gostar deste Bruno que é natural, deste Bruno que fala, deste Bruno que mostra que tem sentimentos. Porque o Bruno Dante era muito sério, era muito perfeito, era muito jovem de sucesso demais, sempre bem organizadinho. Eu gosto deste Bruno que é pessoa. Então eu acho que isso é importante. Eu acho que é por aí que eu iria dar exemplos de como isso impacta as pessoas ao nosso redor, né? Sem entretanto citar nomes. Agora, se quiseres também para citar exemplos muito pessoais, não tenho nenhum problema com isso. Mas é mais ou Faz menos por sentido. aí. Yeah. Tem alguém que comentou, mas a maior parte dos pais africanos não gosta de ser questionados. Pensam que está a ser rude. Eu acho que a nossa geração é a que mais está a passar por isso, de certa Uhum, forma, porque nós aprendemos a falar. Somos a geração que veio falar dos problemas, veio colocar na mesa o que não gosta e o que os nossos pais foram ensinados. Nós não temos culpa nisso, nem eles às vezes têm culpa, é o que eles já absorveram dos pais deles, absorveram de alguma cultura. Prestem atenção, nós fomos colonizados como uhum, africanos e muitos comportamentos que nós temos até agora ainda são reflexo do medo que está dentro de nós, que foi uhum, incutido há tantos anos atrás. Então, nós temos que perceber que estamos a passar por um processo de uhum, evolução não só a nível de coisas físicas, mas mesmo a nível espiritual. Nós estamos a chegar em patamares que os nossos pais não chegavam. Nós falamos de uhum, meditação, falamos de depressão, falamos de suicídio de maneira aberta. Outros já começamos a fazer isso muito mais.
Então existe a necessidade de nós Exatamente, percebermos. até porque o indígena, o preto, não tinha direito a ter sentimentos, não tinha direito a ser uma pessoa que pensa em si, que pensa na sua evolução, que pensa no seu bem-estar, que pensa na sua saúde mental. Então, em parte, o essencial era lutar para sobreviver. Então, estas coisas foram Uhum, guardadas, foram postas de lado. Então, tem essa parte exatamente. também, mas depois tem a parte em que, epá, ainda se pensa, também por um contexto estrutural de pobreza, etc., ainda se pensa, e é aquilo que estavas a dizer, as pessoas pensam que dizem que não, tu tens um emprego, como é que alguém que tem emprego, tem casa, tem vida, vai me falar de depressão, vai me falar de tristeza, de ansiedade, o que é isso? E isso não é no mundo, e concordo plenamente contigo ao dizeres que isto é herança colonial em algum momento e também foi incutido dos nossos pais para nós, ao mesmo tempo que temos uma juventude bem progressista e que fala desses temas sem tabu, temos uma juventude que também ainda está impactada, que também ainda precisa de conversar e discutir sobre esse tipo de coisas. Porque é normal encontrar um jovem de 27 anos, da nossa geração, entre aspas, que vai te dizer, epá, uma pessoa endinheirada, uma pessoa com condições, não pode me falar que tem depressão. É mimimi. É bem normal encontrarmos isso também. Ao mesmo tempo que temos uma Uhum. juventude progressista. Então eu acho que também temos esse papel, ao mesmo tempo que nos preocupamos em falar desses temas com a mesma naturalidade, temos esse papel também de conscientizar e de falar para os outros. Porque, na verdade, as pessoas que mais dizem isso são as pessoas que mais problemas emocionais têm, são as pessoas que mais guardam coisas e que pensam que podem encontrar solução para resolver os seus problemas muito rápido, como se fosse tudo automático na vida. Tipo, epá, na verdade, este problema, eu estou num casamento, não sei o quê, sou jovem, quando me cansar, vou arrumar as minhas malas, vou embora, está tudo bem. Então, para mim, tem Sim, exatamente esse ponto as pessoas que mais dizem que depressão é mimimi são as pessoas que normalmente mais sofrem e não sabem, porque sofrem inconscientemente. Então, temos esse papel também de exatamente. Então, conscientizar e, diria que, evangelizar sobre esses temas. exato, é basicamente isso. E outra coisa que é super essencial é assim, todo mundo está no processo de crescimento, está no processo de aprendizagem. Uhum. Tal como nós estamos mas ainda estão vivos, ainda estão a aprender com coisas cada vez mais. Esse processo não termina até nós paramos de existir aqui na Terra. Então, o fato de tu trazeres uma coisa diferente para alguém, tu trazeres a vulnerabilidade para a mesa, tu colocar os teus sentimentos na mesa, colocar os teus pensamentos na mesa, esta pessoa nunca fez a primeira, a segunda, a terceira vez, até a quarta, a quinta vez, esta pessoa ainda vai ter uma resistência para Uhum. aceitar essa nova forma de trabalhar, essa nova forma é falar sobre o que eu sinto, falar sobre o que eu não gostei, falar sobre o que eu gostaria que acontecesse. Porque até Uhum. minha mãe, até eu, na altura não havia isso de dizer o que eu gosto, o que eu não gosto. Era, disseram fazer isso, eu tenho que fazer E ponto e aquilo. basta. Uhum. Exatamente. E ela também está no processo de reestruturar aquilo que foi aprendendo. Ela disse: eu quero que tu Uhum. tenhas mais liberdade do que eu tive. E isto exige outros Uhum. comportamentos, exige ela deitar abaixo aquilo que ela tinha construído antes. É um processo para ela tem que perceber que ela é pessoa, que ela também está a desenvolver-se. E tal como eu estou também, ela também sente, ela também tem posicionamentos, ela também tem experiências que para ela comprovam aquilo que ela pensa. E eu tenho Uhum. que colocar isso na minha cabeça, que esta mudança leva um tempo, tal como uma planta, leva um tempo para crescer. Depois tem Uhum. outra planta com outra sazonalidade, outro processo de crescimento. Uhum. Tenho que respeitar isso, tenho que respeitar a mim, tenho que respeitar a ela. Eu tenho que ter esta abertura de perceber que não é na primeira, nem na segunda. E tem vezes, até se tu falas 20 vezes não muda, talvez não é suposto mudar e talvez estás a focar na coisa que não devias estar a focar. Tal Yeah. como Estás a falamos, o drenar tempo não está energia contigo. desnecessariamente. Uhum, Uma exatamente. coisa que eu queria dizer sobre este ponto de conscientizar, consciencializar as pessoas, é exatamente às vezes perguntar aos teus amigos que parecem mais fortes, que parecem as pessoas que menos vão partilhar sobre a vida deles. Às vezes não precisas questionar o que é que se passa na tua vida, tu nunca falas nada, nunca contas nada, não sei o quê, mas tu notas que esta pessoa tem problema, e vais lá diretamente chocar as pessoas. Eu acho que só o fato de tu dizer, epá, se quiseres conversar, eu estou aqui, tá bem? Às vezes perguntar, está tudo bem? A pessoa diz, sim, está tudo bem mesmo. Eu acho que isso faz parte, essa empatia e esse Uhum. interesse genuíno. Às vezes a gente dizer, sabes, não precisas entrar em detalhes, mas podes saber que se quiseres contar comigo, ou se quiseres desabafar, ou se quiseres conversar, eu estou aqui para tal. Acho que isso é muito importante. Eu acho que com os amigos que eu estava a explicar há bocadinho, com os amigos que têm essa resistência, um jovem que tem depressão, etc. Para mim isso é mimimi, se a pessoa tem dinheiro, tem vida, etc. Tem condições, é o que é isso de depressão?
Eu acho que uma das coisas que eu costumo fazer sempre é, às vezes, perguntar, tocar em pontinhos, assim, se você dizer, mas que tal, não estás com dor de cabeça, não estás com estresse por causa de assunto X, assim, então um bocadinho, você Uhum. quer ficar, não estou a A pessoa aguentar. não sabe, não tem ideia do que é isso, que sente, que passa, pensa, pá, é Exatamente, uma coisa que é um processo de educação, um processo de educação e de crescimento contínuo. É exatamente isso, exatamente isso. Eu estava aqui a pensar, quando estávamos a falar de vulnerabilidade e falar de escolhas, eu já estava aqui a pensar que muitas vezes as pessoas que têm, como eu já tinha dito antes, as pessoas que têm conhecimento do seu problema ou das suas dificuldades são as que têm tendência a crescer e a evoluir. Por que que isso acontece? Isso acontece porque tu estás a ser, antes de mais nada, honesto contigo mesmo. Quando és honesto contigo mesmo, tens mais probabilidades de encarar melhor a vida, tens mais probabilidades de começar a. Tu ajudas melhor os outros quando te ajudas primeiro. Por que que eu digo Uhum. isso? Porque o que acontece é que muitas vezes a depressão é o choque entre o avatar que tu criaste para a sociedade e o real tu. Muitas vezes a depressão é isso. É o tu sozinho, o tu à noite, o tu na tua cabeça e o avatar que tu criaste, que é feliz. E as redes sociais também jogam um papel nisso, jogam um papel muito importante. Esta ideia do fulano que é successful, que já fez todo, está a fazer ali todos os checkmarks e está tudo perfeito. As depressões e as ansiedades começam exatamente desta discrepância entre o tu das redes sociais, o avatar que tu criaste para as sociedades e o tu na tua cama sozinho. Então é importante muitas vezes também começar a ser honesto contigo mesmo. E às vezes isso também envolve assistência, envolve terapias, envolve pessoas como trabalho de pessoas como a Jacira, que vão acompanhando, que vão conversando, que vão dando essa assistência nesse sentido, das pessoas desconectarem um bocadinho. É importante desconectar o exterior e conectar no exterior. Porque só quando está tudo alinhado, o exterior, o interior, etc., é que nós conseguimos poder progredir. Então, era a última dica que eu queria dar sobre este aspecto da vulnerabilidade, é tu te conectares contigo mesmo e, em algum momento, criares o equilíbrio, tentar sempre encontrar o equilíbrio entre o avatar que tu criaste e o real tu. Eles têm que estar alinhados. Do contrário, vais ter Então, sempre problemas. Vais ter sempre tem a ver com problemas. Enquanto... Sim. Estavas a dizer, desculpa. estava a dizer, tem que haver congruência. O ser humano gosta de congruência. Mentalmente Uhum, gostamos de que a coisa aconteça tal como está na nossa cabeça. Se não acontece assim, uhum, há um choque entre o que a mente uhum, está a processar e o que acontecer no mundo real. uhum. Exatamente isso. Tenho aqui uma questão do Wilson. Onde Yes. está um limite entre vulnerabilização e oversharing? Acho que é importante, porque todo mundo acha que, a maior parte das pessoas acha que é oversharing falar de sentimentos. Não, não fazemos isso aqui. Falar de sentimentos. Mas fala Sim. de sentimentos, tipo, tudo, aquilo que dói, né? Aquilo que para nós é sensível. Como é que está o trabalho, como é que está a vida, como é que está a situação em Uhum. casa, por exemplo. Eu tenho uma Então, acho opinião sobre isso. Tenho uma opinião sobre isso, por quê? Porque em algum momento, uma coisa é tu teres conversas com vista, primeiro com as pessoas corretas. Porque o que é que acontece? Quando tu não estás bem, aí é onde vem o oversharing. Quando tu não estás bem e vês ignorando os teus sentimentos e não vais procurar uma ajuda profissional, não começas a tratar dos teus problemas em pontos separados, em dossiês separados e compreendes que tens uma evolução, tu sabes que não estás bem. Mas enquanto não abrires gavetas na tua cabeça e guardar assuntos e organizares e procurares ajuda e saberes que eu não estou bem e preciso de ajuda, enquanto isso não acontecer, vai acontecer o oversharing. Porque cada pessoa que tu encontras, tu estás a falar dos teus problemas, já contaste um terço da tua vida e isso é fatigante. É fatigante para as pessoas, é fatigante para ti mesmo. Porque depois no fim tu ficas tipo, por que que eu falei tanto? Por que que eu acho que ele tinha uma oportunidade de ser um bom amigo, mas acho que já enxotei a pessoa com os meus problemas. Ou qual foi a necessidade de eu ter falado tanto? O fato de tu entrares no oversharing já significa, por natureza, que tu precisas de ajuda e que tu tens um problema que tens que sentar e resolver. Porque o oversharing também é resultado da tua vulnerabilidade, sim, mas é um problema maior, no meu ponto de vista. Algumas pessoas podem dizer, não existe tal coisa como oversharing. Se as pessoas falam e se expõem e são vulneráveis, isso é muito bom. Mas é bom até a página 2. Tu tens que ver
quem são as pessoas que, ao partilhares, de facto vão te ajudar. Quem são as pessoas que precisam, de fato ou não, saber dos teus problemas ou não. Nem todo mundo te vai ajudar, nem todo mundo está lá para isso. Nem todo mundo é psicólogo, nem todo mundo vai te dar uma palavra de aconchego, vai te dar uma palavra de consolo. E também tem a parte do vitimismo, da auto-vitimização. A parte da auto-vitimização, a parte em que tu também, a tua vulnerabilidade, que acaba sendo também oversharing, é resultado do teu não estar bem. Por quê? Porque tu estás a falar aquilo à espera de uma certa atenção, à espera de tu ficares naquele sentido de que, epá, coitado, ele passou por tanta coisa, é um jovem que passou por tanta coisa, entretanto está ali, vem lá, venceu. Aquele consolo, isso também acaba sendo um bálsamo para ti. E temos que ter atenção a isso, porque é um perigo. É um perigo esperarmos que as pessoas sejam empáticas sempre com a nossa história, que as pessoas se ponham sempre no nosso lugar. É como se fosse uma droga. É como se fosse uma droga. São shots instantâneos e repetitivos de paz, porque naquele exato momento, quando tu contas a tua história, sente que as pessoas já te conhecem. E esta necessidade de que as pessoas conheçam a tua história, conheçam o teu problema, cada vez que tu cruzas com alguém, é bizarro, muito bizarro. Cruzares com um jovem, com uma jovem que acabas de conhecer, 2 segundos, 3 segundos depois, ele já te contou toda a história dela, já falou do pai, já falou da mãe, já falou das dificuldades, de tudo que teve que enfrentar. É muito complicado. Tu estás tipo, hello, I'm sorry, eu não vim para isso. É chocante em algum momento. Tu fica tipo, acho que aquela moça não está bem, coitada. Eu acho que aquele moço, ele precisa de ajuda. Então, ao mesmo tempo que é importante estar vulnerável, temos que ter cuidado com o oversharing. Temos que ter cuidado com o oversharing. E no cuidado não no sentido de que não devemos partilhar. É analisarmos por que eu partilho demais. O que eu estou atrás, ou o que se está a passar no meu subconsciente a cada vez que eu partilho sempre a minha vida com as pessoas. A cada vez que qualquer pessoa que está ao meu redor eu conto. Será que eu estou à procura de uma aceitação, de uma consolação, de uma validação? E isso também é perigoso. Se calhar pessoas como a Jacira vão dizer, não, eu acho importante, porque se calhar é aquela pessoa que tu vais contar, que te vai ajudar, que te vai te mostrar o caminho. Eu não nego que seja, mas para mim é mais Sabes, profundo do que isso. uma coisa que nós até falamos muito, eu tenho uma pequena equipa aqui no amor Mas, próprio, uma coisa que falamos bastante é que as pessoas, um dos erros que fazem é tratar a amiga, tratar a prima como se fosse psicólogo, como se fosse tua coach. É que aquela pessoa não está exatamente. capacitada de resolver certos problemas teus. E a partir do Uhum. e nós temos a tendência, existe muita tendência de olhar para o sentimento, a emoção no momento é para descarregar e pronto, e acabou. Só que estás a Sim, mas resolver o que tu carregaste queres para quem? resolver. Exatamente, Exatamente. estás a resolver o que tu queres resolver. Tu queres resolver ou queres ficar a reclamar? Se ficares a reclamar, tem outros efeitos também. As pessoas naturalmente vão se cansar de ti. E existem Uhum. pessoas que pensam que não, estou a conversar naturalmente, estou a falar sobre. É a minha vida, se eu quiser eu falo sobre isso. Mas no final do dia, quem que está a resolver tem que ser resolvido na tua vida. Se os problemas são Uhum. frequentes, estão constantemente a acontecer, não é uma altura de tu realmente parares de olhar, preciso de alguém, preciso de algum profissional, preciso de alguém que me direcione, preciso de ler algum livro, Uhum. talvez, preciso de um psicólogo, de uma coach. Uhum. Tens que criar balizas na tua vida, não é tudo na base da emoção, não é tudo na base da dopamina que tu tens, ou do sentimento bom, do Uhum. prazer do momento desabafado. Tens que começar E a dessa olhar para. necessidade também, dessa necessidade de que a tua história seja conhecida, de que as pessoas, e às vezes é que é contar isso e ficar a pensar que epa, as pessoas vão melhor me compreender se eu tiver alguma crise de ansiedade, se eu de repente ficar triste, ou as pessoas vão me tratar com mais indulgência, com mais bondade, se eu contar a minha história. E essa necessidade também não é boa. Essa necessidade de aceitação também não é boa. Porque se por um lado não contamos a nossa história e não queremos que as pessoas saibam, etc, etc, é um extremo. Do outro lado, quando contamos demais, também temos que nos questionar por que é que eu conto. Porque depois é fatigante para as outras pessoas, é cansativo para ti também. Porque ninguém está a resolver o teu problema. E aí, se calhar, eu vou querer partilhar uma dica, uma solução fácil a isso. Nós temos 3 círculos. Nós temos o círculo da preocupação, o círculo da influência e o círculo da ação. Temos 3 pontos. Muitas vezes, e a razão das nossas preocupações, das nossas dores de cabeça, das nossas ansiedades com os nossos problemas ou com as nossas vulnerabilidades, é que nós estamos sempre no círculo da preocupação. Estamos sempre neste círculo de fora.
porque a equipa de jogo, porque a fulana, porque o cicrano, porque estou gordo, estou gordo, estou gordo, porque estou triste, estou triste, estou triste, porque estou feio, estou feio, estou feio, porque minha mãe isto, meu pai aquilo, minha mãe isto, meu pai. Nós estamos no ciclo da preocupação. As pessoas que vivem constantemente no ciclo da preocupação também desenvolvem depressões, também desenvolvem doenças do foro psicológico. E depois, tu tens que questionar, sair do ciclo da preocupação, entrar ali no ciclo da influência, começar a pensar quais são as coisas que eu posso influenciar. Eu posso influenciar as pessoas ao meu redor, sobre os comportamentos delas, sobre o que é que elas gostam, o que é que elas não gostam. Posso influenciar as pessoas ao meu redor sobre o que é que eu gosto, o que é que eu quero. Posso influenciar os programas que assisto, posso influenciar a maneira como eu vivo, posso influenciar as comidas que como. E são as coisas que tu podes influenciar. Começa a refletir nelas e como é que elas vão melhorar o teu bem-estar. Como é que tu, no teu processo de vulnerabilidade, tu vais, por exemplo, fazer uma vulnerabilidade ou estar num processo de vulnerabilidade que é saudável, que te traz cura. E depois tens o ciclo da atitude ou da ação. E é aqui no ciclo da ação onde está a cura, onde está a solução real dos nossos problemas. O que é que eu posso fazer? Eu acho que eu posso levantar hoje mais cedinho, não pegar logo o telefone e ver ali, checar as redes sociais, começar a pensar, se calhar ir tomar um banho frio, se calhar ir correr. Começas a pensar nas coisas que estão ao teu redor, que partem de ti. Eu acho que eu posso ligar a Jacira e finalmente ter aquela conversa difícil que eu tanto preciso, que alguém me ouça, perdão, sem julgamento, que alguém me ouça sem filtro, que alguém me ouça decentemente. Então, aqui está no ciclo de ação. É no ciclo de ação e nas coisas que tu podes influenciar que tu tens a solução deste tipo de problemas. E não no ciclo da preocupação. Então, um cuidado a ter muitas vezes como solução deste oversharing, que alguém perguntou qual é o limite entre oversharing e a vulnerabilidade e a partilha dos nossos problemas, é entrares no ciclo da atitude, no ciclo da ação. Com quem é que eu posso falar para resolver este meu problema? A quem eu devo direcionar esta minha mágoa? E direcionar a mágoa é quando nós refletimos nela, nós pensamos como é que queríamos estar, como é que gostaríamos de estar e temos conversas difíceis necessárias. Por um lado, conversas difíceis necessárias com as pessoas que nos causam esses traumas, porque às vezes são pessoas queridas. E não vamos cancelar as pessoas simplesmente. Não vamos cancelar as pessoas simplesmente, porque não é a solução também. Então, este é o ciclo de ação. E do outro lado, hábitos saudáveis que nos façam começar a procurar paz, que nos façam começar a ter estabilidade, sem entretanto viver no oversharing. E para mim, um exemplo muito básico disto é Mahatma Gandhi. Só estou a dar um exemplo básico, não necessariamente de vulnerabilidade, mas um exemplo de como é que saímos do ciclo da preocupação, entramos no ciclo da influência e particularmente no ciclo da ação. Com Mahatma Gandhi, o que é que aconteceu? Ele podia estar no ciclo da preocupação. Os indianos, os ingleses, isto, face à colonização, né? A presença britânica. Os ingleses, isto, roubaram-nos isto e impuseram-nos o estilo de vida, a comida, etc, etc. Estamos colonizados, ai meu Deus, como todo mundo estava a fazer. Ele perguntou, o que é que eu posso influenciar? Ele podia influenciar os vizinhos ao redor, podia influenciar o mercado, o estilo de vida e o consumo das pessoas. Mas para essas coisas que ele podia influenciar, começou pela própria atitude. Ele disse, a partir de hoje, não visto nenhuma roupa de nenhum tecido que é produzido ou importado pelos britânicos. A partir de hoje, não consumo nenhuma comida que é produzido ou importado pelos britânicos. A partir de hoje, só vou usar e só vou viver do sal que é produzido pelos indianos. Convidou os indianos e começou dele, na casa dele, depois começou com a vizinhança toda, da vizinhança toda foi um movimento nacional e um homem, apenas um homem, conseguiu trazer a independência da Índia. Conseguiu mudar todo um cenário de todas as preocupações que ele tinha através das atitudes, através da conscientização. Então, para mim, nós temos que parar de sair do ciclo da preocupação, de contar os nossos problemas à esquerda e à direita e estar sempre a reclamar, porque acaba sendo reclamação e não acaba sendo solução. Então, para mim, temos que ir no ciclo da atitude, perceber quais são as coisas que eu posso mudar para sair desta situação, começando por procurar ajuda e ajuda profissional. Exatamente. Falaste, colocaste a cereja no topo do bolo com um exemplo. Parece ser um exemplo pequeno, porque nós queremos ver epá, como é que a coisa vai estar daqui a 3 meses, 10 anos. Mas quando tu Requer começas a focar paciência. naquilo. Exatamente, quando tu começas a focar naquilo que realmente podes fazer, que realmente está nas tuas mãos, realmente consegues colocar em ação, esse pouco a pouco, cada dia, torna-se numa bola enorme. Uma Uhum, bola enorme. É assim que as coisas vão sendo formadas. Primeiro tens uhum, que aprender, né? A pessoa tem que aprender que pode falar, que tem esse espaço, que ninguém lhe tira esse espaço.
Uhum. Mas tem que ser também com as pessoas certas, não pode ser Uhum. com todo mundo a falar sobre o meu problema lá em casa, sobre o meu marido, ou sei lá o quê, e à espera que essas pessoas vão me dar a solução. Essas pessoas no máximo vão vir, até às vezes vão vir com metade né, Sim, como da está do função dos ouvido, ouvidos. yeah. Simplesmente, Uhum. exatamente. Simplesmente porque estás a falar e elas não querem ser rudes até interromperem, mas é importante que foques em ti, fales com quem pode realmente ajudar-te e queres solucionar, não só queres reclamar. Porque reclamar é isso, é voltar a reclamar, é voltar a falar da coisa, espera que uma coisa diferente aconteça, mas não. Não Simplesmente existe vives tal a mesma coisa. coisa, Yeah. repetes a Não mesma existem, coisa. não existem resultados diferentes com os mesmos comportamentos. Exatamente, não existe. Como costumam Então, se dizer, eu não quis podemos desmentir com palavras o que demonstramos com comportamentos, né? Uma coisa é dizer que eu quero solução, eu quero mudar, etc, etc. Mas o teu comportamento está totalmente oposto. Está é completamente igual. virado para... É igual, exatamente. Não podemos esperar resultados novos com comportamentos idênticos. E isso serve, inclusive, para quebrar ciclos viciosos. Não podes querer ser uma pessoa melhor e sair dos teus problemas, sair da tua cabeça, porque o grande problema de não falarmos é ficarmos muito na nossa cabeça. E quando ficamos muito na nossa cabeça, esse é um problema grave. É um problema grave porque é aí onde vamos ter surtos psicóticos, vamos começar a ter ideias perigosas. Às vezes costumam dizer que mente vazia é a oficina do diabo, né? É assim que se diz muitas Uhum. vezes. Então, esse é o perigo de ficarmos muito na nossa cabeça. É importante falar, é importante procurar ajuda. Jacira, está a ser uma conversa muito boa, sinceramente. Eu não pensei que fosse refletir tanto assim em tanta coisa. E às vezes também lembra-me cada vez mais como é importante uh, voltar a repisar nos assuntos, voltar a concentrar-me. Porque tu não estás só a ajudar a ti, estás a ajudar as outras pessoas. E é uma maneira boa de ajudar as outras pessoas, porque estás a ajudar as outras pessoas ajudando a ti em primeiro lugar. Então, falar da vulnerabilidade, falar das nossas mágoas, é sempre bom, porque às vezes tem muitas pessoas que passam por coisas similares, tem muitas pessoas que passam por problemas similares. E às vezes é bom porque tu percebes que não és o único. E saberes que não estás Sim. sozinho também ajuda. Também ajuda bastante saberes que não estás sozinho. Porque a mesma realidade que a Jacira tem, que o Bruno tem, outros milhões de jovens moçambicanos também têm. E Uhum. preocupam-se em saber como é que os outros ultrapassaram. Claro que cada um tem o seu processo, né? Mas às vezes é bom porque tu começas a perceber, se calhar se ele toma... Da mesma maneira que a gente diz, um jovem de sucesso deve partilhar ou um jovem de sucesso partilha. Se eu conseguir, então vocês também conseguem. Por que quando é para falar de sucesso, falar do caminho, do percurso, das coisas que conquistamos, tem que ter um motivational speaker? E por que quando é para falar dos nossos fracassos, das nossas dores, das nossas mágoas, é mal visto? Por que um fulano que fala de Exatamente. sucesso e das grandes achievements é tão bem visto e a Jacira vai ser vista de maneira diferente? Quando a Jacira está a atingir o mesmo objetivo ou está a levar as pessoas para o mesmo caminho, mas numa perspectiva de cuidarem de si, numa perspectiva do bem-estar interno e emocional. Então, parabéns, Jacira. Continua com o teu trabalho. Muito obrigado, muito obrigado. Ao mesmo tempo, temos motivational speakers que levam as pessoas ao além, a se inspirarem com o caminho, com o percurso. Temos Jaciras da vida que levam as pessoas também a evoluírem, a atingirem o exilir, a atingirem o máximo de serem donos da sua vida, de serem mestres do seu futuro e de não se sentirem no vai e vem de todo o processo, adormecidos, sem saberem o que se está a acontecer com a sua vida. A Jacira é líder que faz as pessoas liderarem as suas vidas. E isso para mim é muito bom. Então, parabéns pelo teu trabalho. Gostei muito da definição, gostei. Muito obrigada, Bruno. Partilhaste muita coisa super boa conosco. Posso dizer abertamente que superou as minhas expectativas. Gostei muito Oh, que obrigado. partilhaste. Tipo, então aqui mesmo, acho que o pessoal aqui adorou a conversa. E acho que bom beber muito do que falaste. É um tema muito, muito importante. E eu adoraria também ouvir-te falar mais vezes sobre estes temas, né? Ok, eu estou cá, eu estou cá. Obrigado pelo convite e reitero a minha disponibilidade para podermos conversar mais vezes. Boa, boa. Muito Yeah. obrigada mais uma Eu acho que vez, Bruno, pela tua. essas conversas humanizadas e viradas para o bem-estar, que saem um bocadinho do clichê, porque do clichê de temos que falar disto, temos que falar da depressão, etc, etc. Não, falar da depressão é vasto. Vamos lá começar a tocar em pontos. Hoje falamos da vulnerabilidade, amanhã falamos do medo, depois da manhã falamos da incerteza, depois da manhã falamos do questionamento sobre o futuro. E vamos tocando um bocadinho de tudo. E não só esperar o setembro amarelo, esperar ali a data, etc. Então é um trabalho muito importante.
Então eu reitero sim a minha disponibilidade para irmos tratando desses assuntos e tratando de assuntos baseados nas experiências das pessoas e não de forma global, como se todo mundo fosse expert de saúde mental, porque parece que é a coisa que tem acontecido ultimamente. Então cada um partilha a sua experiência e quem se vir lá, quem se identificar lá, tem mais tendência a ver, ok, afinal as pessoas têm este método para coping ou para ultrapassar tal situação, se calhar também deveria aplicar para o meu caso. E não necessariamente falamos de temas muito vastos, muito globais. Então eu gosto dessa abordagem de tocar em temas específicos deste universo que é tão vasto. Exatamente. O universo que tem que ser. Estás aqui. E assim é que nós podemos perceber quais são os possíveis caminhos que podemos trilhar de acordo com quem nós somos, e para as dificuldades que estamos a passar, os desafios, Uhum. aquilo que nós queremos fazer. Cada um traz um sonho, traz uma forma de ver o mundo. E os meus óculos são cor-de-rosa, não sei, por exemplo, por eu ver cor-de-rosa não significa que eu esteja errado. Então, isto Uhum. é importante. Muito Muito obrigado, obrigada. Mais Jacira. Muito obrigada. obrigado. Obrigado a todos que estiveram desse Obrigada lado e que nos assistiram até o fim. Beijinhos para todos. Obrigada por estarem aqui a partilharem conosco que são as vossas dúvidas, também as vossas questões. Façam sempre isso nas lives, nos posts e tudo. E a página também está sempre aberta para tudo que vocês precisarem. Daqui a nada teremos uma novidade que vai ser lançada no dia 9 de junho. Então preparem-se, estamos a trabalhar muito para isso. Tem muito a ver com tudo que falamos aqui com o Bruno. O poder do não, vulnerabilidade, autoconhecimento, trabalhar com as Uhum. pessoas à nossa volta também, de tal forma que nós consigamos evoluir sem que aqueles que não estão necessariamente no mesmo passo que nós nos puxem para trás. Então fiquem atentos e é isso. Muito obrigada, Bruno, mais uma vez. Como eu disse, superaste as minhas expectativas. Obrigado, obrigado, Jacira, obrigado a todos. Eu só vou sublinhar mais uma vez que eu não sou nenhum expert de saúde mental, não sou nenhum expert de ultrapassar medos, apenas estive cá a partilhar a minha experiência sobre qual foi o meu processo e se calhar partilhei também algumas dicas sobre o que é que podemos fazer para poder ultrapassar as nossas preocupações e para também estarmos vulneráveis de uma forma saudável para os nossos próximos e estarmos vulneráveis de uma forma que nos traz resultados. Do meu ponto de vista, podem haver outros mecanismos, podem haver outros pontos de vista e aconselho, sobretudo, a procurarem ajuda de pessoas profissionais como a Jacira. A pessoas profissionais como a Jacira. Então, muito obrigado a todos e até breve, até a próxima. Obrigado, Jacira. Muito obrigada, Bruno. Tchau, Beijinho. tchau. Fiquem bem, boa noite. Tchau. Bom fim de semana, gente. Bom fim de semana. Sexta.